Gálatas capítulo 4, do verso 8 em diante. Glória a Deus, aleluia. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Até aqui. Amados, digo para vocês, eu estava nesta tarde lendo essa palavra, eu comecei a chorar. Eu senti tanta presença de Deus lá no meu quarto. Eu não conseguia me conter, o Espírito Santo me tocou de uma forma ali que eu falei: Senhor, muito forte essa mensagem que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a Galácia. Amados, quando nós vemos esta carta de Gálatas, Paulo, ele escreve essa carta de uma forma urgente, de uma forma onde ele tem necessidade e rapidez, para que com urgência essas pessoas venham entender essa mensagem. Por quê? Porque quando ele esteve aos Gálatas, a primeira vez, aonde eles foram evangelizados conforme as Escrituras, que ele foi evangelizado recebendo a graça de Cristo, Paulo se encontrava doente, Paulo se encontrava se arrastando, mas assim mesmo ele pregando a palavra, e a igreja de Gálatas recebeu ele de uma forma muito boa. Paulo achando que ele ia ser jogado fora, ia ser lançado fora, que ele poderia ser até apedrejado, mas ele fez aquilo que lhe foi entoado como apóstolo, a responsabilidade do ID de Jesus Cristo, que todos nós temos essa responsabilidade. Pastor é dom, profeta é dom, apóstolo é dom, mestre é dom, mas agora levar a palavra e pregar o evangelho, isso é responsabilidade de quem? Minha. Do pastor? Só do pastor? Não. Todos. Responsabilidade de quem? Todos. Todos nós. E Paulo, naquele momento, ele é recebido de uma maneira que surpreendeu a ele. Tanto que a igreja de Gálatas, essa carta de Gálatas era tão forte, e essa igreja era tão responsável pelo ministério de Paulo, que ela é uma das cartas mais importantes de todas as epístolas que Paulo prega. E por que dessa urgência? Porque quando Paulo pregou, eles receberam a mensagem de Cristo, eles aceitaram a Cristo sobre as suas vidas da melhor maneira, e todos ali começaram a entender o amor de Jesus. Como eu preguei aqui, eu ministrei sobre a Santa Ceia do Senhor, ali Paulo ele ministrou sobre aquelas pessoas, sobre como o Senhor foi moído em Isaías 53, como o Senhor tomou sobre si as dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas com o passar do tempo, eles começaram a se corromper. Alguns mestres chegaram até eles e começaram a falar que eles deviam estar atentos à lei novamente, que eles deviam começar a fazer sacrifícios novamente,
que Paulo tinha pregado para eles. E ali, eles falando que eles deviam ser circuncidados novamente, que eles deviam olhar para a lei. Mas Paulo escrevendo essa carta, ele dizendo: ei, tudo aquilo que eu ministrei sobre as suas vidas, eles vieram aqui e pregaram de outra maneira. O que tem acontecido no mundo onde nós vivemos? Estão distorcendo a palavra de Deus, estão distorcendo aquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, o Evangelho não é massagem. O Evangelho não é somente você pular, regozijar, somente dias de alegria. O Evangelho também é dias que você vai chorar, é dias que você vai passar pela provação. Tem dias que você vai chegar na porta do seu armário e quando você for abrir, você não vai ver nenhum feijão, nenhum arroz para dar para os seus filhos. O Evangelho também é sofrer, assim como os apóstolos sofreram por causa de Cristo. Mas Paulo, enviando essa carta aos Gálatas, ele diz: ei, eu vou correr um pouco, tá? Porque o tempo já se foi. Ele diz: se for para vocês viverem o tempo da lei, será impossível, porque ninguém consegue a viver toda a lei de uma forma reta, de uma forma clara. Porque se você não viver a lei e todos os princípios da lei, você é amaldiçoado. Paulo falando isso. Como assim? Sim, porque Jesus, ele veio para derramar a graça abundante. Por quê? Todos que viveram nessa terra, eles transgrediram contra o Senhor. Todos que viveram nessa terra, muitas das vezes, Israel caindo sempre em pecados de 40 em 40 anos, caindo em maldições, caindo em mesmos pecados de prostituição, adorando outros deuses, adorando a Baal. E Paulo, ele diz: ei, se for para vocês viver no tempo da lei, será impossível. Porque Jesus, ele veio com a sua graça de transformação de evangelho, de transformação de caráter, de transformação de pessoas. E eu não sei o porquê que vocês agora estão olhando para trás, se tudo aquilo que eu ensinei para vocês foi algo maravilhoso, algo para te levar aos céus, e vocês estão olhando para trás, assim como lemos o texto. Vocês continuam a não entender aquilo que eu ministrei sobre a vida de vocês. Por isso essa é a urgência de Paulo com a igreja da Galácia, porque muitos estavam se perdendo. E digo mais, a igreja da Galácia, ela era uma igreja, como uma igreja jovem. Era uma igreja mais jovem de todas as outras igrejas. E Paulo, ele menciona isso. Uma igreja sendo jovem, o que acontece com o jovem? Se você chegar e ofertar algo, falar assim: hoje eu vou te dar uma Ferrari, porque isso é um caminho bom para você, porque você vai sair caminhando, andando pelas ruas, e isso vai te levar para a salvação. Sempre a mensagem chega distorcida para os jovens, que não compreendem aquilo que Cristo fez, aquele ato que Cristo fez. Por isso muitos estão perdidos aí fora. Muitos não entendem a essência de vida. O diabo, ele veio senão matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem tentado sobre os jovens. Se ele conseguir destruir um sobre cada família, toda a família será perdida. Porque Deus, o plano de Deus para todos nós é família. Ela está servindo com o pai, com a mãe, como nós fizemos com essa apresentação. A criança feliz com o papai, com a sua mamãe. A criança chegar na sua escolinha dentro de casa, ela vai ver a união entre os pais. Ela vai ver os pais sentados à mesa, conversando, comendo junto. E o diabo, você acha que ele está feliz com isso? O diabo não está feliz, não.
Então, o intuito dele é acabar com a família, é destruir o casamento, é enxertar vícios dentro de casa, para que não tenha mais aquela comunhão plena. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E no capítulo 2, voltando um pouco, no capítulo 2, Paulo, ele descreve algo, porque o povo da Galácia, eles estavam muito eu posso, eu sou, eu faço. Eles estavam muito dessa maneira. E Paulo, ele adverte eles. Olha que palavra linda. Paulo, ele diz assim, já em Gálatas capítulo 2 verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, vivo. O que aconteceu? Quer dizer que o meu eu, ele foi crucificado com Cristo. Aleluia. O meu eu não vive mais em mim, porque as minhas vontades não podem ser maiores que a vontade de Jesus sobre as nossas vidas. O projeto de Deus não pode ser maior do que o projeto que você tem na sua vida, porque tudo aquilo que você planeja para você, se não tiver sido revelado por Jesus Cristo, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai abrir porta, não. O caminho será um caminho cheio de pedregulhos, cheio de espinho. Amém? E ele diz: já estou crucificado com Cristo. Eu já crucifiquei, sabe o que? Os vícios, o pecado na carne. Eu já derrubei tudo aquilo que me fez cair no passado. Jesus, ele molda o nosso caráter quando nós somos crucificados com ele. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais o eu. E ele bate muito forte: não mais o eu. Aleluia. Jesus me ajuda. Mentira. Não é assim. Jesus me ajuda, Jesus. Não é assim. Quantas pessoas falam assim? Jesus me ajuda. Não é isso. Jesus me ajuda. Vai na frente, Jesus. Vai, Jesus, me ajuda. Não é assim. Glória a Deus. Não mais eu. Mas sabe como é que é? Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Então eu não é Jesus me ajuda, não. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, todas as coisas serão favoráveis. Glória a Deus. Se Cristo vive em mim, há uma mudança. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, tudo muda. Aonde a minha presença chega, tudo muda. O ambiente muda, o ar muda. Quando um crente chega na casa de outra pessoa, naquela casa só tem briga, discórdia. Quando um crente colocar os pés lá, tem que acontecer algo sobrenatural, porque nós somos o sal da terra e nós estamos aqui para colocar tempero. Glória a Deus, aleluia. Já comeu arroz sem sal? Comeu feijão sem sal? Carne sem sal? É bom ou não? Não. E quando chega um crente na casa de outra pessoa e ela lhe transmite aquilo que lhe foi revelado. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Paulo, ele batia muito nessa parte. Ele falava assim: não é eu, é Jesus revelando a palavra a mim. Aleluia. Que quando Jesus revela a palavra a mim, eu tenho a certeza daquilo que eu falo, eu tenho a certeza daquilo que eu prego. E pode ter certeza que quando Paulo ele pregava, muitas pessoas eram alcançadas. Ainda o ministério mais potente da Bíblia, Glória a Deus. do Novo Testamento. Sim ou não? Sim. Aonde ele sofreu para pregar o Evangelho de Cristo, aonde ele apanhou na cara por Jesus, porque ele cita na carta de Gálatas, ele falou: eu fui perseguido. Tem um trecho aqui
as marcas de Cristo, meu irmão. Meu irmão, se você está até aqui hoje, pode ter certeza, desde o seu nascimento, todas as lutas, todas as batalhas, tudo que o inimigo tentou contra a sua vida para você não estar no caminho de Jesus hoje, ou para você estar aqui ouvindo essa mensagem hoje. Aleluia. Tudo que ele tentou contra a sua vida fazia parte de um projeto, e isso lhe tornou com marcas. Sério, pastor? Sim. Muitas das vezes marca nas costas, marcas no coração. Quantas pessoas já dentro dessas portas aqui, meu irmão, nós sempre costumamos falar assim, não sei de que maneira você adentrou essas portas hoje, mas isso é correto, porque eu não sei como você adentrou essas portas, mas Jesus que te trouxe aqui, Ele sabe o caminho perfeito para você. Glória a Deus. E se você está aqui hoje para receber essa mensagem, para você estar aqui louvando a Deus, para você ter participado da ceia, é algo grandioso sobre a sua vida. Isso ninguém pode lhe tirar. Esse momento com Deus ninguém pode tirar. Essa presença maravilhosa ninguém pode te tirar. Aleluia. O caminho com Cristo é fácil? Não é fácil. Paulo dizendo isso. Aleluia. Ele diz assim, a cruz não é um adereço que é o que você carrega como pingente sobre o seu pescoço e fala assim, eu estou protegido. Não, a cruz é para nós repensar no sacrifício de cruz, aonde Deus Pai, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é isso, aleluia. Paulo não disse que estava aprendendo a viver para Cristo, ele afirmou estar crucificado. A cruz não é negociável. Cristo não divide o trono com ninguém. Meus amados, se você olhar aí fora, muitos tronos que eles falam que é de Jesus está sendo distorcido, está sendo misturado com tudo quanto é tipo de coisa. Mas eu digo para você, é maldição, cai fora. Aprenda o evangelho verdadeiro, que é seguir a Cristo. Não dê ouvidos ao príncipe desse mundo, que é Mamon, que é o príncipe do dinheiro, que é o príncipe do luxo, que é o príncipe aonde se eu não tiver um carro eu não sou feliz, aonde eu não tiver a melhor roupa eu não sou feliz, aonde eu não tiver a melhor maquiagem eu não sou feliz. Isso não provém de Cristo. Isso, o sistema, ele implanta para as nossas mentes, as nossas cabeças. Desde quando você assistia o desenho do Hello Kitty, que você via aqueles bichinhos tudo bonitinho? Quando você assistia o filme do Moranguinho, ou da Barbie quando você era pequena, sim ou não? O que dizia? Que você tinha que vestir a melhor roupa. É ou não é? Os meninos assistiam lá os Power Rangers, que eles tinham que ser os mais poderosos, os mais fortes, porque eles se achavam autossuficientes, para você se achar que você é o mais forte. Mas não, meu irmão. Quem que tem que prevalecer é Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Onde Cristo vive, a carne perde voz. A carne não é educada, nem disciplinada. Ela é crucificada. Existem áreas que não morrem com oração ou esforço, mas apenas na cruz a verdadeira libertação da morte do eu. Amém? Amém. Cristo vivendo em nós gera fruto espontâneo. Você já viu aquela pessoa com fruto do Espírito Santo? Com o fruto do Espírito Santo? Já conversou com uma pessoa assim? Glória a Deus. Quando você conversa com uma pessoa assim, você fala assim, meu Deus, que paz que eu senti nela, que amor que eu senti nessa pessoa que ela falando comigo. Não sei, a hora que aquela pessoa começou a conversar comigo, me deu vontade de chorar, porque a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ela faz isso. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, coloca para nós aqui, para todo mundo acompanhar. Mas o fruto, não é frutos, tá? É o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas eu digo algo para vocês, para chegar nesse nível aqui, aonde você transborde desse amor de Cristo para as outras pessoas, para que aonde você chegue, as pessoas queiram mudar a vida delas. Paulo, ele está dizendo sobre o exemplo de vida dele. Ele começa o capítulo 1 falando sobre o testemunho dele e sobre a urgência. Mas também, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós queremos ser como Paulo. Fala assim, nossa, que será que no dia que eu morrer, eu serei como ele? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Será que nós teremos esse prazer de falar essas palavras? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A glória não está no título, no cargo ou no esforço pessoal, mas na cruz que matou o eu e liberou a vida de Cristo. A glória não está no título, não. No cargo, não. O que está querendo falar, pastor? Eu quero dizer para vocês que por mais que vocês façam as melhores benevolências na terra, que você entregue cesta básica aos pobres, que você seja uma pessoa boa, que não faça mal para os outros, que fale mal para os outros, não é por cargo a sua salvação, não. Não é pelo seu coraçãozinho bom, não é, não. É porque é através da fé em Cristo. Aleluia. Aquele que crer em mim será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. É o caminho só. Não existem outros caminhos. Se alguém te ensinar que tem outros caminhos, cai fora. Chuta que é macumba. Glória a Cai Deus. fora. Aleluia. Se alguém te falar assim, ai, não. Você pode fazer assim, não faz. É assim sim ou não. Passotiço. Procedência maligna. Se começar a angustiar em vários pensamentos, cai fora. Chuta que é macumba. Aleluia. Não! Ele diz, eu sou o caminho. O que mais? A verdade e o quê? A vida. A vida. Não a vida sem Jesus. Ah, pastor, eu vivo muito bem assim. Estou de boa na lagoa. Tem certeza? Relax no triplex, pastor. De boa. Sério mesmo? Continua. Meus amados, vocês estão olhando para um cara aqui que já foi traficante de droga. Um cara que tudo que deixava louco usava. Meu irmão, se tivesse 10 carreiras, cheirava pro... Meu Deus, parecia um aspirador velho. Meu irmão, a cada 2 cervejas era 1 litro de cunhaque. Quer mais? Só não matei e não roubei. Tudo que deixava louco, meu som usava. Eu falei assim, já usei cocaína, já usei LSD, já usei êxtase, nada me deixa louco. O porquê? E todo mundo lá, deitado, loucão. E eu lá de pé, eu falei, o que está acontecendo? E eu pegava 1 litro de cunhaque e virava na boca e nada acontecia. Eu falei, não, eu tenho que ficar louco. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei uma pedra, coloquei na lata e falei, hoje eu fico louco. Meu irmão, não deu nem toque. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava loucando nas ruas, a minha mãe estava de joelho, aleluia, no carro dela, ela falando, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, eu não desisto jamais do meu filho. Eu lembro até hoje, eu voltando da escola, passou um caminhão azul por mim, eu vi um monte de cangaceiro em cima daquele caminhão, caminhão velho que carregava tora. Quando eu vi, eu só vi que o caminhão foi e aqueles homens ficaram ali. Eles já me bocaram, puxaram para 380 e falou, isso é um assalto. Um piazinho, mas era no tamanho do Leonardo assim, pequenininho, procurando meus bolsos. Na época que tinha aquele VT de moedinha, lembra? Eu tinha alguns no bolso. E ele falou, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Se não tiver dinheiro, hoje você vai morrer. E
E ele pegava aquela 380, colocava embaixo da minha costela, colocava embaixo do meu queixo, e ele puxando o gatilho. Ele falou: agora você vai morrer. E aqueles homens tudo bêbados, drogados. Ele falou: hoje você vai morrer. E aquela rua deserta, ninguém nas ruas. Tirei o tênis. Aquele dia eu estava valendo milão. Roupa, tênis, calça, foi tudo. Ele falou: agora que eu já tirei tudo de você, agora você morre. 380 dentro da boca. Nisso, lá longe veio uma luz. E quando eu vi, aquele caminhão voltou. E eles: corre, corre, corre. Subi em cima do caminhão e foram. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou: eu já sabia que ia acontecer. Aleluia. Olha, mas o joelho, ele pode mudar o percurso da sua história. O joelho, a oração com Deus, pode salvar vidas. Meu irmão, nunca deixe de orar. Entenda aquilo que Paulo ministrou. Eu quero que você coloque de pé, que o tempo já se foi. 9h20, meu Deus. Eu queria pregar mais uma hora aqui para vocês. Entenda que o que Cristo preparou para nós, que deixou o Consolador, existe uma ferramenta que não falha, que é o seu joelho dobrado no chão. Não é somente para pedir, mas também é para você semear sobre as outras vidas, sobre aqueles que te fizeram mal, sobre aqueles que te atacaram. Paulo, ele fala de uma forma sensacional: ore pelos seus inimigos.